Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu tenho certeza que você deseja um momento extraordinário com Deus, um momento de impacto, e você acha que só em locais extraordinários, em ocasiões muito especiais, que isso pode acontecer. Vamos ler o que aconteceu na vida de um rapaz simples, mas que teve um momento muito extraordinário com Deus. 1 Samuel, capítulo 9, fala de Saul. E o capítulo começa explicando quem era o pai de Saul. Era um homem rico, que tinha muitas posses, e aconteceu um problema para o pai de Saul. E vamos ler então qual é o problema que aconteceu. Em 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 3. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, se extraviaram. Então Quis disse a Saul, seu filho: leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, mas não as encontraram. Aqui está falando de um problema e de uma reação diante desse problema. O problema foi a perda de jumentas e era importante, porque é dinheiro que estava sendo perdido. Foi uma ocasião, era um roubo praticamente, se nada fosse feito. Então o pai de Saul disse: meu filho vai buscar as jumentas. E Saul podia dizer: manda só os servos, porque eu podia dar uma de comportado. Primeiro eu quero que você desarme, porque você já está pensando: Saul, depois que ele subiu ao poder, que ele se afastou de Deus. Mas aqui você vai ver traços de humildade, de obediência. Então esquece os erros de Saul e agora fique com os olhos firmes num garoto que foi escolhido, um rapaz que foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Foi o plano B de Deus? Ok, mas de toda a nação foi quem ele escolheu, Saul. Deus escolheu porque ele tinha qualidades. Tá, então o pai diz e Saul fala: poxa, isso aqui não é algo extraordinário, não é algo que eu vou registrar no meu Instagram, que eu vou mostrar, eu estou procurando as jumentas do meu pai. Não é isso que eu queria algo importante. Isso aqui é muito simples, podia ser só os servos. Não, mas Saul tinha um coração de obediência. Ele não saiu de casa para se tornar rei. Ele não saiu de casa para receber uma profecia. Ele não saiu de casa para ter um encontro com o extraordinário. Ele saiu de casa obedecendo o pai. Deus ama nos surpreender com o extraordinário quando nós vivemos em obediência, quando nós vivemos em simplicidade. E eu provo para você. Quando a samaritana saiu de casa, ela só foi na cabeça dela retirar água do poço. Mas quem estava lá no poço, esperando para ela ter um momento extraordinário? Jesus. Jesus queria transformar um dia comum em um dia incrível para esta mulher e transformou. Eu escrevi aqui uma frase para você. É na rotina sem glamour que Deus pode se revelar. Você sabe que Jesus, ele falou isso pra gente. Ele disse que é no secreto, lá em Mateus capítulo 6, que Deus dá a recompensa. É lá no oculto, você e ele, que ele transforma o teu dia em extraordinário, glamuroso, cheio de glória de Deus. E eu escrevi algo para você também. Deus nos mostra que o extraordinário pode estar escondido em um dia comum. Porque eu estou tocando tanto nessa tecla, falando tanto de extraordinário e comum? Repito, Saul saiu de casa para fazer uma tarefa comum. E só que quando ele estava procurando, e não achou, hein? O detalhe é que ele não achou. Até mesmo aquilo que é comum, ele podia dizer: estou falhando. Ele não achou as jumentas e ele podia dizer: poxa, quanto problema, né? Mas até no problema, Deus estava no controle, para Deus se revelar. Porque eles chegaram a uma cidade, ele e o seu servo. E eu quero que você leia comigo agora, onde ele chega nessa cidade. No versículo 5, quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele: vamos voltar,
porque senão o meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas para começar a se afligir por causa de nós. Porém, o servo respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus, que é muito estimado. Tudo que ele diz acontece. Vamos agora até lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. O servo de Saul foi usado por Deus para dizer: já que a gente está aqui na cidade do profeta Samuel, tudo que ele fala acontece. Vamos lá. Mas Saul foi procurar por causa da... Por quê? Por causa da jumenta. Não foi para Deus revela alguma coisa da minha vida. Não. Olha, eu não quero deixar o meu pai aborrecido. Eu gostaria de ajudar. A jumenta é uma grande perda para o meu pai, uma perda financeira. Então ele foi. Saul falou: ok, não temos nada a perder, vamos lá. Vamos na casa de Samuel. Chegando na casa de Samuel, quem é que estava esperando Saul? Deus. Então, ali ele foi ungido rei, ele foi surpreendido pelo extraordinário de Deus. Deus pode te surpreender hoje no meio do teu problema. Você está buscando a Deus só por causa do teu problema? Saul foi buscar Deus por causa da jumenta. E Deus disse: ei, eu tenho algo muito maior do que a jumenta. Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho algo que vai te surpreender. Aliás, você nem vai se achar capaz para algo tão grande que eu vou te revelar. E aí o Senhor falou: você é o escolhido, você vai ser o rei de Israel. Você viu? Então, é num devocional simples que Deus pode se revelar e o teu dia se tornar um dia extraordinário. Porque quem é extraordinário é Deus. Não é um evento, um culto especial. No culto normal, sabe? Com o seu pastor da sua igreja. É ali que Deus pode se revelar de forma extraordinária. É no momento do louvor com a equipe da tua igreja. Não é alguém que foi chamado de fora, extraordinário. Não é numa conferência extraordinária que Deus vai se revelar. Ele vai se revelar aonde a tua intensidade de busca, lá no teu dia normal. Hoje é o teu dia normal e ele pode. E tem também, claro, eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 2, porque em Lucas capítulo 2 tem um grupo de homens que estava sujo, suado, cuidando de ovelhas. Era um grupo de pastores. E esses pastores não estavam esperando nada. Eles tinham um coração aberto para Deus. Mas eles não estavam esperando, esse é um dia comum, nada pode acontecer. Eu estou cuidando das minhas ovelhas, eu estou aqui no inverno, no frio, porque eles estavam ali num momento, não era bem inverno, estava quase, né? Então eles estavam ali no campo aberto, no desconforto, e eles não estavam deitados na cama deles, eles estavam no campo pastoreando as ovelhas. E para ser mais exata, o mês era entre setembro e outubro. E então, quando esses pastores podiam imaginar que o céu ia explodir com a glória de Deus, literalmente, uma milícia de anjos chegou. E a milícia de anjos chegou num dia comum para anunciar o evento mais importante da história da humanidade. Qual é o evento? É o que os anjos disseram. Os anjos disseram para esse grupo de pastores, em Lucas capítulo 2, versículo 10, o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o Senhor disse ainda mais no versículo 14: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quantas notícias maravilhosas num único momento, e tudo isso num momento comum. Maria foi visitada em casa quando o Senhor quis anunciar que ela carregaria o Salvador no seu ventre. Gideão estava escondido, trabalhando, quando o Senhor se revelou a ele. Pedro estava lavando a rede quando Jesus parou na frente dele para se revelar. E hoje o Senhor está aí na sua frente e Ele quer se revelar para você no momento da sua dor, da sua desistência, no momento em que você não está se sentindo nem uma pessoa importante, mas Ele está dizendo: eu não erro, eu escolhi você. Você
vai manifestar. Você é o portador da minha glória. Você vai manifestar a minha glória para muitas pessoas. Sabe o que aconteceu com Saul? Saul, ele se tornou o rei de Israel. Sabe o que aconteceu com esses pastores? Está escrito o que aconteceu com eles. Veja no versículo 20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto e como lhes tinha sido anunciado. Ou seja, os pastores saíram daquele impacto e anunciaram para a cidade toda. Aqueles homens de pastores se tornaram evangelistas. Saul foi procurar jumenta e saiu dali como rei. E você entrou num devocional simples, mas Deus quer se revelar com o extraordinário na sua vida. Então coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração e fala: Senhor, é nesse dia comum que eu creio que o Senhor vai se revelar para mim. O teu extraordinário é a tua presença na minha vida e ele vai se manifestar como cura, como restauração, como salvação, como libertação em sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu quero nesta manhã entramos todos juntos na tua presença e peço, Senhor, abre os olhos de todos aqui para enxergar o extraordinário escondido no dia comum. Livra-nos de desprezar os momentos comuns, porque tu és o Deus que transforma noites de trabalho em céus abertos, perdas em destinos, rotinas em encontros eternos. Que cada passo simples da nossa caminhada se torne cenário de promessas. Senhor, e eu clamo ainda que problemas que estão sendo apresentados a Ti, Senhor, precisam do Teu toque, o toque extraordinário do céu sobre problemas que estão sendo apresentados a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você viva hoje a glória de Deus com toda a intensidade. É possível viver a glória de Deus em momentos comuns. E também, se você foi abençoado, compartilha este devocional com muitas pessoas nos grupos de WhatsApp e não esquece, teu like é muito importante.